Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Psicologia e Tomada de Reféns. Eu sou Bianca Cirilo, sou pesquisadora na área, psicóloga. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do FBI e algumas implicações políticas, principalmente no contexto da Primeira Guerra Mundial, após a criação da agência. Nós sabemos que o FBI ele foi criado em 1908 pelo governo de Theodore Roosevelt. Na realidade, a agência ela sofreu uma série de interferências, uma série de proibições para que ela tivesse sido criada. Eu vou falar depois dessas proibições no próximo vídeo. Nesse vídeo, eu quero falar especificamente da maneira como ela sofreu a interferência, principalmente das decisões da Primeira Guerra, e como que isso é importante para entender o cenário com reféns. Qual é a relevância de falarmos do FBI? Nós sabemos que o FBI é uma agência governamental que ditou as diretrizes do gerenciamento de crises. Ela produziu vários trabalhos, dentre eles, ela determinou a forma como uma ocorrência com refém dentro do contexto norte-americano deve ser conduzida. Conceituou os atores, conceituou negociação, conceituou intervenção policial, conceituou relação com refém, determinou a maneira como a intervenção deveria ser feita e o que não deveria ser feito, e isso gerou uma doutrina basicamente hegemônica, até porque no Brasil, quando eu comecei a estudar esses fenômenos, quando eu comecei a participar efetivamente da pesquisa e analisar esses eventos, o referencial que eu tinha era o referencial norte-americano. O material do FBI chegou até mim de uma forma pronta. Eu tinha ali o treinamento, a forma como deveria ser feito, as determinações, e isso era um pouco indiscutível. Não se tinha muito espaço para se pensar numa outra maneira de ler o fenômeno. Aqui no Brasil eu tive a oportunidade de ler alguns manuais, depois eu vou falar sobre isso, mas voltando à história do FBI, é fundamental entendermos em que contexto político ele foi criado e quais foram algumas interferências principais para a gente entender a leitura do crime, a leitura da intervenção policial e principalmente a leitura da vida e da morte. Isso é fundamental, isso é muito importante e a gente vai estudar isso ao longo do canal. Muito bem, no contexto da Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que uma determinada região norte-americana chamada Blackton, ela foi atacada por vários explosivos que foram colocados pelos alemães. Então, assim, era um espaço de reservatório de armamento que seria utilizado na guerra, e foi identificado que houve uma sabotagem e esses armamentos foram perdidos, né? E o que aconteceu ali? A partir desse evento, o clima social norte-americano começou a ficar mais tenso nessa relação com os alemães. Nós sabemos que nesse contexto, o governo norte-americano começou a criar uma noção de subversão estrangeira, sem dúvida preocupados com essa vulnerabilidade. O clima de terror começou a se instalar, o clima de desconfiança, de medo, a população começou a ficar insegura, e isso foi criando um ambiente propício para que essas relações começassem a ficar cada vez mais tensas. O FBI começou a ter um papel fundamental nesse contexto para colocar em prática o que eles chamam de lei de espionagem, ou seja, eles não cumpriam necessariamente a Constituição. Em nome dessa ameaça, eles grampeavam os telefones, enfim, eles faziam as coisas sem nenhum tipo de mandado. Por quê? Porque em nome da segurança nacional e até internacional, a gente sabe que o FBI ele é construído com uma pretensão também de segurança internacional, e isso está dentro dessa lógica de controle do mundo, né? O controle social que muito a gente observa em determinadas nações, e isso não está presente também na nação norte-americana, claro que está, principalmente. Mas a ideia aqui não é pintá-la como vilã, não. A ideia aqui não é sair dessa lógica maniqueísta do vilão e do mocinho. É entender o contexto social em que o FBI foi criado e como que isso foi passado para o restante do mundo dentro dessa esfera da leitura de tomada de reféns e a construção do inimigo público. O que acontece?
o manejo das ações do FBI era um manejo voltado a descobrir espiões, descobrir suspeitos, descobrir pessoas que fossem potencialmente uma ameaça. No próprio Departamento de Justiça, que o FBI está vinculado ao Departamento de Justiça, ou seja, ele atende necessariamente aos interesses do presidente e não ao Departamento de Polícia, nós sabemos que ele tem uma ascendência. Dentro do Departamento de Justiça, nós temos 3 divisões interessantes quando você vai estudar o FBI para compreender essa lógica norte-americana e esse medo de algum ataque surpresa, esse medo de vulnerabilidade, esse medo de que um inimigo público possa se apresentar e colocar em ameaça toda uma nação. Então, nós temos uma divisão dentro do Departamento de Justiça, que é chamada Divisão de Guerra, que na realidade ela tem uma função de monitoria dos ataques surpresas. Isso lá no contexto da Primeira Guerra, principalmente na época em que nós tínhamos a presidência do presidente Wilson. Isso continuou principalmente no governo dele. Então nós tínhamos esse departamento, né? Temos ali esse departamento nesse contexto. Temos um segundo departamento que é chamado de Divisão dos Inimigos Estrangeiros, ou seja, unidade de inimigos estrangeiros, onde existe ali uma função de monitorar todos os suspeitos, todas as pessoas, independentemente de qualquer mandado de prisão, você pode prender em nome de uma ameaça em potencial. Esse é um suspeito, esse é alguém desleal, alguém que pode colocar a nação, colocar a nação em fragilidade, né, vulnerável. E nós temos um terceiro departamento, que é a divisão de radicais. A divisão de radicais, ela está muito ligada a práticas de controle de qualquer ameaça de terrorismo. Ou seja, toda uma ação, toda uma intervenção que vem do Departamento de Justiça norte-americano para evitar essa possibilidade. Por que é importante a gente falar isso? É importante entendermos a mentalidade que se cria nessa relação, nessa estruturação dessas divisões, na leitura que se faz do crime, na leitura que se faz do conflito. A visão que o norte-americano tem, eu tive a oportunidade de estudar isso, a visão que o norte-americano tem do conflito é uma visão, como eu falei, muito maniqueísta. Você tem um vilão, um mal que se personifica ali no criminoso e você tem um salvador. No caso, a agência, o departamento policial, há uma lógica muito clara de que alguém é mau e alguém é bom. Isso é muito simplista, muitas vezes, para você lidar com as questões, com as implicações de uma relação, de um aspecto que vem de um conflito como esse, um conflito armado. Ou seja, um conflito com tomada de reféns não dá para a gente resolver dentro dessa lógica. Existem implicações ali que são implicações muito sérias. Ou seja, quando você está num evento dessa natureza, vou pegar um exemplo aqui do homem que fez a mulher de refém num ônibus e ele, enfim, não aceitou o término do relacionamento. Quando você vê um evento desse, você tem uma crise antes, uma crise que se apresenta ali no cenário público, que muitas vezes tem toda uma visibilidade, nós vamos discutir isso mais à frente, e nós temos o quê? Nós temos uma crise depois, porque depois que aquilo acontece, vários efeitos, vários sintomas surgem, consequências a partir daí. Então não é tão simples. Mas na leitura norte-americana, principalmente com a construção do FBI, a ideia era um caça às bruxas, ou seja, nós vamos criar uma agência forte. Hoje nós sabemos, no início não era assim, mas com o tempo o FBI começou a importar essa lógica de que ele precisava dar cientificidade à sua prática. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a especializar cada vez mais os seus agentes, ele começou a receber pessoas que tivessem uma leitura da psicopatologia, a medicina forense, a psicologia forense, a psiquiatria forense, ou seja, toda uma prática investigativa que pudesse dar respaldo científico para que no final aquela decisão tivesse um respaldo não só legal, mas científico. E isso parece muito mais fácil para o norte-americano. Parece que não há um conflito com relação ao sacrifício de alguma vida.
eu não percebi esse conflito como eu percebo no contexto brasileiro, com o 7.4, por exemplo, com o caso Eloá e tantos outros casos que tiveram, sem dúvida, um impacto público muito grande. Então, assim, voltando à questão do FBI, é importante também falar que essa fragilidade nas relações diplomáticas também também aumentou com o ataque que foi feito em 1915 ao navio inglês Lusitânia. Isso foi muito, muito importante. Por quê? Porque os alemães, eles atingiram esse navio, né? E com esse evento, o presidente norte-americano à época começou a cada vez mais ficar inseguro, até porque não matou só inglês, não. Alguns norte-americanos também foram mortos, em número menor. Morreram cerca de 1.119 pessoas e 200 e pouco eram norte-americanos. Isso começou também a aumentar o clima de tensão nesse contexto da guerra e, sem dúvida, o FBI teve uma função principalmente de controle, de aprisionar, de prender, enfim, de fazer tudo o que fosse necessário para eliminar o inimigo. E aí eu lembrei da Hannah Arendt, que foi uma autora que eu estudei também na minha pesquisa, que ela traz informações muito interessantes dentro da obra que fala sobre as origens do totalitarismo. É um livro dela, e a leitura de Hannah Arendt é muito interessante porque ela diz que o totalitarismo, na realidade, ele pretende eliminar essa vida política, essa condição política que todos nós temos. Então, o que ela diz? As práticas totalitárias não ficam restritas ao contexto da Segunda Guerra Mundial, quando ela vai estudar as implicações do nazismo e a formação dos estados totalitários. Ela fala uma coisa muito importante, que a lógica totalitária passou a ser, digamos assim, mundializada, porque existe uma facilidade para se optar pelo extermínio, e o cuidado que eu tive na minha pesquisa é exatamente questionar essa leitura, não é simplesmente matar o tomador. Apesar da doutrina do gerenciamento de crises falar que todas as vidas devem ser preservadas, há uma certa facilidade em entender que a vida do tomador possa ser sacrificada. Como psicólogo, eu me sinto muito confortável para estar num lugar, como eu falei, de não decidir que vida vale, e sim problematizar a complexidade da gerência desses eventos, da forma como você vai resolver um conflito armado como esse, ou um conflito de grande ameaça. Então, voltando para a gente finalizar daqui a pouco, a Hannah Arendt ela vai trazer para a gente exatamente a perspectiva de pensarmos a multiplicidade. Nós vivemos numa multiplicidade de únicos, ela traz essa noção. Isso é muito bacana, por quê? Porque quando você pensa política a partir dela, ela diz que a política é tratar igual o diferente. Há uma visão muito, muito humana de inclusão do outro, que é muito forte na teoria dela, né? Nas ideias que ela traz. Então, voltando ao FBI, é curioso que a criação da agência, ela não foi fácil, ela descumpriu uma série de questões ligadas à Constituição, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas como essa questão dos 2 pesos e 2 medidas é bem complicada quando você cria uma agência de combate ao crime, mas você pode agir de uma forma ilegal em nome da proteção desse presidente, em nome de uma segurança nacional, de uma segurança internacional, e várias questões acabam sendo perdidas nessa leitura. Então, assim, gente, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais dessas questões do início, ou seja, essas questões não legais, essas questões legais que foram esquecidas, melhor dizendo, e as tensões para se criar a agência, todas as implicações que com certeza surgiram a partir daí. Então, a ideia desse vídeo inicial é para que vocês comecem a pensar, será que existem salvadores e vilões? Será que essa lógica é uma lógica que a gente consegue sustentar por muito tempo? Ou será que há algo muito mais complexo, que envolve o controle social, onde outras questões acabam escapando e a gente não para analisar?
Voltando só um pouquinho a Hannah Arendt, quando ela fala da ideologia do terror, e foi uma lógica que atravessou muito a construção do FBI, ou seja, temos que criar uma agência que vai, sem dúvida, nos salvar daqueles que são os espiões, daqueles que estão tentando ferir a nossa democracia. E aí eu lembrei da declaração do presidente na época, quando a agência foi criada, que ele diz que, sem dúvida, ele confiava muito no poder. E a ideia era criar uma agência poderosa, uma agência que pudesse ter um peso social e mundial muito grande. Hoje, quando a gente fala de FBI, há todo um respeito, há toda uma admiração, mas existem questões que escapam, que deveriam ser pensadas e estudadas, e nós trouxemos algumas hoje, apenas algumas questões, e ao longo do canal nós vamos trazer mais questões, para que a gente pense, né? O que é isso, né? Como é que uma coisa vale e não vale dentro de uma mesma lógica, como diz Foucault, dentro do dispositivo. Esse dispositivo que, ao mesmo tempo que ele proíbe, ele permite. Como que isso é perverso, né, gente? Ao mesmo tempo que uma coisa pode, uma coisa também não pode. Então, esses são alguns fatores que atravessaram a minha leitura na tese, e sem dúvida também, quando você vai estudar o FBI e entender esse contexto, você observa como que isso é complicado, simplesmente pensarmos em termos de certo e errado, pode, não pode, há toda uma complexidade que precisa ser revisitada e pensada cada vez mais. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sem dúvida traremos mais informações no próximo vídeo, onde falaremos principalmente das implicações, das dificuldades que surgiram na construção específica do FBI, na decisão pela existência do departamento. Ok, gente? Um abraço para todos. Até o próximo vídeo.